Hey friends, conta pra mim, vai, é ou não é? Você tem um monte de cronograma salvo no seu computador, impresso na sua cama, dentro da sua mochila, no seu celular, enlouquecido com tanto material, mas não sabe por onde começar? O que vai estudar segunda, terça, quarta, enfim. Calma, que neste vídeo eu tenho um material completo, um kit completo pra você estudar inglês de segunda a domingo. Calma aí, segunda a domingo? De domingo a sábado. Domingo a sábado, uma semana inteirinha ia se aprofundar maravilhosamente bem no idioma. Então já aproveita, curta esse vídeo, deixa o seu like aqui, escreva nos comentários a sua maior dificuldade com o cronograma e compartilha com seus amigos. Se você ainda não tem vergonha na cara e não é inscrito no canal, aproveita, se inscreva aqui no canal. Então, como a gente conversou na abertura desse vídeo, aqui está o meu blog, tá? Esse aqui é um blog completo para você aprender inglês sozinho. Tem muito material para você explorar e hoje eu vou te mostrar uma das funcionalidades que você pode usar esse blog. Na verdade, com um cronograma para você aprender inglês sozinho por uma semana. Claro, não estou dizendo que você vai aprender inglês em uma semana, mas você vai ter uma semana de conteúdo para você estudar inglês em casa, estudar inglês sozinho, tá? Então aqui é o blog, ó, tem várias dicas, vários materiais e hoje eu quero apresentar para você, antes da gente começar a falar desse kit, né, que eu posso chamar assim, do meu cronograma para aprender inglês sozinho, tá? Dentro do blog você vai encontrar esse cronograma para você aprender inglês sozinho, online, sem sair de casa. E aqui, antes de começar a sua semana, você precisa mergulhar nesse artigo e entender como funciona, tá? Para você ter um cronograma para estudar inglês sozinho, você precisa seguir algumas regras. E eu listo essas regras aqui, ok? Então é assim, ó. Aqui, ó, você vai ver passo a passo, tem videoaula, tem dica para você aproveitar. E aí vem o cronograma em si, tá bom? Então aqui eu vou apresentar para você, aliás, eu não vou apresentar para você o cronograma especificamente, como que funciona, o que você vai estudar cada dia, porque isso aqui você vai ver nesse material, nesse site, inclusive tem um vídeo que eu já fiz falando sobre ele, que é esse aqui, tá bom? E a partir do momento que você acabou de ver o cronograma, terminou, já entendeu, aí sim a gente pode seguir. Então, esse aqui é o artigo, cronograma para aprender inglês sozinho. Você já anota aí para pesquisar no blog, porque ele vai ser o seu guia, ok? E aí, por que eu decidi fazer esse vídeo? Por que eu decidi fazer esse material? Porque há uma grande queixa por aí de pessoas que têm o cronograma, tem o meu ou tem outros cronogramas, mas ela não sabe o que ela vai estudar. Então, por exemplo, segunda-feira você vai praticar o reading, que é a leitura. Mas vai ler o quê? Onde é que eu encontro esse material? E se eu pegar o texto errado? E se eu me enrolar? E se eu ficar confusa? Se eu não souber como que eu vou estudar aquilo? Então hoje a gente vai sair daqui sem essas dúvidas, tá bom? Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo com esse objetivo de sair daqui com o kit pronto, tá bom? Com o cronograma em mãos para uma semana inteira. E o melhor de tudo, usando o meu blog. Combinado? Então vamos lá. Vamos começar pela segunda-feira, tá bom? Então você já leu tudo aqui. A gente vai ver que na segunda-feira, o que vai acontecer? A gente vai treinar o reading. Olha aqui, ó. Segunda-feira, praticar o reading, ok? Então, presta atenção no que eu vou te falar aqui, ó. Segunda-feira você vai selecionar um texto do seu interesse de acordo com o seu nível de aprendizagem, tá bom? O texto que você vai selecionar segunda-feira, que eu trouxe para você, ele tá aqui, ó. Tá nesse material aqui, dicas poderosas, textos para aprender inglês, tá bom? Se você tiver dificuldade de encontrar esses artigos, você pode clicar aqui na busca, ó. Beleza? Você já clica na busca e ele já vai te dar o artigo que você precisa, que no caso é esse aqui, tá bom? Então aqui, nesse material, você vai usar o texto que tá cá embaixo. E aí, a mesma dica que eu dei para você no cronograma, eu vou dar para você aqui. Leia esse artigo. Presta atenção nas dicas que eu dou aqui. Assista essa videoaula aqui, que eu tô igual uma doida de super-herói. Para você entender as técnicas de leitura, porque não adianta você seguir o cronograma e você não seguir as técnicas de leitura. Nesse artigo, eu dou técnicas de leitura para você aprimorar, né, a sua habilidade. Então,
aplique essas técnicas nesse texto que eu vou te dar aqui, tá bom? Esse aqui é o texto que você vai começar segunda-feira. É esse aqui, ó. Textos para aprender inglês 1. Você vai ver que tem mais de um. Tem o texto 1, tem o texto 2, tem o texto 3 cá embaixo, tá bom? Hoje eu quero que para esse material você vai focar no texto 1, que aí eu tenho aqui para você o texto em inglês, tá bom? Ó, eu tenho aqui o texto em inglês, tá? Eu tenho exercício para você explorar e eu tenho aqui a tradução, caso você precise. Então, essa tradução, ela foi feita por mim mesma, porque eu sou tradutora, quem me acompanha sabe disso. Então, isso aqui vai te ajudar e você vai aplicar as técnicas que eu digo nesse artigo, ok? Então, assim, esse é o material da segunda-feira que você vai trabalhar a leitura, beleza? Na terça-feira, voltando cá para o cronograma para aprender inglês, ó, voltando aqui para o cronograma para aprender inglês, a gente já vai treinar o listening, tá bom? Que é a parte da audição. Então, no listening, a gente tem 2 dias reservados para o listening, que é a terça e a quarta. Na terça-feira, antes de qualquer coisa, você vai também ler esse material, entender como que você vai fazer, como que você vai aplicar técnicas de listening nos dias, na terça e na quarta-feira. E aí sim, você vai seguir com esse material que já está aqui no primeiro link, ó. Áudios para aprender inglês e entender tudo, tá bom? Gente, esse artigo é um dos mais completos do blog. Eu amo esse material, tá? Eu mergulhei, pesquisei dias e dias para escrever esse material. E você vai usar esse áudio que está aqui embaixo, ó. Na terça-feira você vai usar esse áudio aqui. Ó, esse aqui, tá? Então eu tenho um áudio aqui, tem a transcrição que eu fiz, né? Deixei para vocês em inglês. E quando você ler esse material, você vai entender por que a transcrição é importante. E tem a tradução aqui embaixo, mesma coisa. Você vai saber se você vai usar ou não a tradução dependendo do seu nível. Então, é importante ler esse material, ok? Então vamos lá. Segunda-feira você vai ler aquele texto que eu indiquei. E na terça-feira você vai trabalhar esse material aqui, esse texto aqui do kit de áudios para aprender inglês sozinho, beleza? Do básico ao intermediário. E aí, na quarta-feira, o que você vai fazer? Quarta-feira você vai continuar com esse mesmo áudio que você usou na terça. Só que você vai trabalhar esse áudio de uma forma mais sistemática, né? Como eu explico aqui no material do cronograma, ó. Uma compreensão do listening. Você vai ouvir o áudio do dia anterior junto com a transcrição e vai comparar com as palavras e as frases que você anotou no dia anterior. Porque no dia anterior, na terça, eu digo aqui para você, ó, separa um momento para ouvir e anotar. Eu não estou mergulhando nesses detalhes porque eu preciso que você leia o material do cronograma antes de começar, para você saber o que fazer em cada dia. E também para você assistir a aula que eu dou do cronograma, né? Então, por isso que eu não estou entrando no detalhe do que você vai fazer, mas sim do que você vai estudar. Então, quarta-feira você vai ouvir o mesmo áudio de terça, mas de uma forma mais sistemática. Então, você vai comparar as palavras, vai trabalhar as frases que você anotou, vai ver o que você tem dúvida, vai tirar suas dúvidas e etc. Aqui eu coloquei mais alguns materiais para você usar como suporte, tá? Caso você precise, beleza? E aí a gente chega na quinta-feira, que é o dia que você vai separar para estudar a gramática. Quando você está indo por conta própria, a minha dica aqui é para você pegar o reading de segunda-feira e esse áudio de terça e quarta, analisar esses dois e ver qual o tema de gramática que bate, tá bom? No nosso caso, nesse material que eu trouxe, no listening, a gente tem bastante presença de simple past, que é o passado simples, e de present perfect, que é o passado, que é o presente perfeito. E é uma confusão muito grande entre os alunos e os falantes de inglês que são brasileiros, entre qual é a diferença entre os dois. Então, assim, qual é a diferença, né? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Qual é a diferença do simple past, que é o passado simples, e o present perfect, tá?
E isso aqui é um problema quase que geral de todo mundo que estuda inglês, tá? Mas o problema, apesar dele não ser fácil de ser resolvido, ele é simples. Então é isso que a gente vai trabalhar nessa semana também. A diferença entre o Simple Past e o Present Perfect, ok? Daiane, onde eu vou arrumar esse material, Daiane? O que eu faço da minha vida? Então, assim, aqui no blog a gente tem esse conteúdo, tá bom? Se você vier aqui, ó, qual material estudar, você vai ver que tem a parte de gramática. Dentro da parte de gramática, a gente tem esse conteúdo aqui, ó, que eu escrevi para você, tá bom? Simple Past, ó, deixa eu pegar. Simple Past, Present Perfect. Como você não tinha percebido isso antes, né? Que tem uma diferença e tudo mais. Então, nesse material, você vai estudar. Na quinta-feira, você vai mergulhar nesse material. Eu vou pedir que você leia cada artigo desses bullet points. Então, aqui eu falo de verbos irregulares, porque para você aprender Simple Past e Present Perfect, você precisa saber os verbos irregulares, é uma ordem. Então, olha quanta coisa você tem que estudar, gente. Você pode estudar, na verdade, numa semana. Você vai estudar só o Present Perfect e aí sim tem aqui a diferença entre uma e outra. Você fala, Daiane, para, porque eu tô perdido, eu não sei o que é verbo irregular, eu não sei nem o que é verbo to be, tô assim enlouquecido. Eu não sei. Não dá, para mim não dá para pular direto pro Simple Past, pro Present Perfect, principalmente quando pular para a diferença entre eles. Então, você vai vir aqui e vai estudar apenas os verbos irregulares em inglês, tá? Então, se você acha que você tá tudo muito avançado para você, ao invés de estudar a Simple Past e Present Perfect, você vai estudar esse material aqui, ó. Tabela, ó, de verbos irregulares em inglês. E essa tabela está super atualizada, tá bom? Mergulha nisso aqui, porque a quinta-feira você vai se dedicar a estudar esse material, tá? Tem aqui a tabela, eu aconselho que você imprima ou baixe em PDF e que você também pratique com esses exercícios que eu separei aqui, tá? Se você prestar atenção, a maioria dos artigos que eu preparo tem exercício. Aqui, por exemplo, se você escolher estudar a diferença entre o Simple Past e o Present Perfect, eu tenho aqui para você, ó, um exercício para você também praticar, tá? Então, pay attention on that, certo? Muito bem. Essa foi a quinta-feira. Aí a gente volta aqui para o cronograma e a gente tem a sexta-feira. O que a gente vai fazer na sexta-feira? Sexta-feira a gente vai treinar a escrita. Presta atenção que o meu cronograma ele é mergulhado nas habilidades do inglês, que é o reading, o writing, o speaking e o reading, writing, speaking and listening, tá? As 4 habilidades do inglês, não são 5, são 4. E na sexta-feira é o dia da gente treinar a escrita. Daí eu ainda não tô nem aí para escrever em inglês, mas tem que estar. Porque se você quer falar inglês, uma hora ou outra você vai precisar escrever um e-mail, escrever uma mensagem, enfim, é importante a gente também praticar a escrita em inglês, tá? Então aqui na sexta-feira você vai estudar pegando as coisas que a gente trabalhou durante a semana. Então você vai fazer o listening novamente, você vai ler o texto de segunda-feira em voz alta, porque aqui você também pega o speaking, que é a habilidade da fala, tá? E você vai escrever um texto de 2 ou 3 frases, né? Se você for iniciante, ou se você for achar que você tá um pouco mais avançado, você pode escrever um texto maior. Você vai escrever um texto usando o vocabulário aprendido na semana, usando o item gramatical. Então você vai escrever, se você estudou sobre o passado, você vai escrever um texto no passado, né? Se você estudou sobre o verbo to be, você vai escrever um texto falando sobre você. E por aí vai. E aí você pode usar um dicionário para te ajudar, enfim. E aí você vai começar a explorar a fala também. Porque na sexta-feira é o dia que a gente vai treinar o writing, mas também o speaking. Então você vai ler o texto em voz alta,
você vai falar em inglês de repente com alguém que você conheça, com alguém que esteja treinando inglês também, ou com alguém que você tem acesso na internet. Você pode se gravar usando o celular. E uma coisa que eu quero falar para você, na sexta-feira, além desse texto que você vai escrever, é você colocar em prática essas dicas que eu dou aqui, ó, na série Today is the Day, que é falar inglês como praticar sozinho, tá? Ó, vamos clicar aqui. Foi uma aula ao vivo que eu dei. Tem um conteúdo... Nossa, eu parei? Ó. Parei meio assustadora, né? Mas nessa aula você vai ter, assim, muito conteúdo, muita dica para você aprender a praticar sua fala sozinho, né? Então, assim, um dos maiores problemas que a gente tem de aprender inglês online é como treinar a fala, como treinar o speaking. Nessa aula você tem 20 minutos de conteúdo que você pode prestar atenção para usar na sexta-feira, tá? Então, é o seguinte, sexta-feira você vai treinar com a escrita e vai colocar essas dicas que eu dou na aula em prática, tá? E aí você já mata o speaking e o writing, combinado? Muito bem. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só colocar nos comentários que eu volto aqui para responder, beleza? Certo. Uma dica que eu dou também de dicionário para você aprender, para você treinar, tá aqui, né? Tem o dicionário da Cambridge, tem o Linguê, que vai te ajudar. Ó, esse que eu tô dando a dica aqui é o Linguê, ele é maravilhoso para você que está iniciando, tá bom? E ok. Bom, essa foi a sexta-feira. O sábado é o dia mais legal do cronograma para mim, que é quando você aprende inglês do seu jeito, da sua maneira, enfim. E aqui a minha sugestão é que você trabalhe inglês com música, tá? E aí você vai escolher uma música em inglês. Eu não vou aqui te dar qual música que você vai estudar, porque é uma coisa muito pessoal. Se é para aprender inglês do seu jeito, eu não vou enfiar uma música goela abaixo, estaria sendo contraditória, né? Então você vai escolher uma música que você goste e você vai seguir as dicas que eu dou aqui, ó. Aprenda a cantar uma música em inglês. Você vai aprender a cantar essa música que você gosta em inglês, né? E aí você vai acompanhar com a letra para você saber como que se pronuncia as palavras. Depois você vai olhar a tradução da música, se você preferir, se você quiser. E aí vai anotar as dúvidas de vocabulário que você tem. E o que é mais legal na música é porque a melodia, né, das músicas sempre ajudam a gente a aprender pronúncia e vocabulário. A gente começa a guardar palavras novas, tá? E aqui eu falo dessa aula dessa última aula que eu acabei de citar, que foi essa aula ao vivo, beleza? E esse ponto de sábado é um outro dia que eu vou pedir para vocês lerem esse material aqui, tá bom? Esse material aqui, ó, como aprender inglês com música usando isso, ele é um site maravilhoso, que você vai fazer atividade prática com a música, treinando escrita e listening e um monte de coisa enquanto você se diverte. Então vale muito a pena você prestar atenção nisso daqui durante o sábado, quando você for praticar, tá bom? E agora, por último, mas não menos importante, a gente vem aqui com o domingo, com o Sunday, que eu falo aqui que é relax. É relax, mas não é vida mansa, né, gente? É dia de assistir um filme e relaxar, tá? O que eu sugiro para vocês é um desses filmes aqui, ó. Né? Filmes para aprender inglês, não erre na escolha. Você vai lá no Inglês do Seu Jeito e você vai encontrar essas dicas aqui. Também você vai ler esse material, aplicar essas técnicas, né? Não vou me aprofundar nisso. Ó, a minha dica, a minha sugestão é essa aqui, ó. Eu dou algumas aqui, né? Algumas sugestões aqui. Então, sugestões de filmes para aprender inglês. A minha dica é essa aqui, ó. 13 Going on 30, que é De Repente 30, o título dele traduzido em português. É um dos meus filmes favoritos. Na verdade, é o meu filme favorito da vida. E você vê que são filmes mais, assim, românticos, né? Filmes mais infantis, assim. Infantis não, mas, né, bobinhos, né? Vamos dizer assim. Mas esse aqui é um documentário, ó, The Secret, tá? E esse The Secret é um contexto mais sério, tá? Então fica a dica para você.
caso você goste desse perfil. Mas a minha dica no início é para você assistir esse filme aqui e colocar em prática, claro, as técnicas que eu coloco aqui no cronograma para você, né? Não ficar preso à legenda, entender o que está acontecendo pelo contexto. E claro, né, gente, mergulha nesse material aqui, ó, vídeos para aprender inglês, porque aí você vai saber como que você pode aproveitar ao máximo o seu filme, né? Para poder você aprender inglês e tirar dúvidas, enfim. Esse é o outro artigo queridinho que eu amo, tá bom? Então a gente passou aqui pelos 7 dias de cronograma para aprender inglês. Cada dia você tem aqui um material para você estudar. Na segunda eu te dei o texto, na terça eu te dei o arquivo em áudio, na quarta você vai usar o mesmo arquivo usando essas dicas. Na quinta-feira você vai estudar ou os verbos irregulares ou a diferença entre Simple Past e Present Perfect. E na sexta-feira você vai treinar o Writing e vai usar aquela aula ao vivo que eu te mandei. Na descrição eu vou deixar todos os links desses artigos, caso você tenha dificuldade de encontrar, tá bom? Para facilitar a vida de todo mundo. No sábado você vai estudar a música com base nesse material. E no domingo você vai assistir ao filme 13 Going on 30, que é De Repente 30, o título traduzido para o português, tá bom? Beleza, a gente já passou pelo cronograma, mas eu tenho um aviso muito importante para você, tá? Lembre-se sempre de usar todas as dicas que eu dou no próprio artigo do cronograma, que é esse aqui. Isso é fundamental, tá bom? E também no material que eu estou disponibilizando para você, né? Então, por exemplo, aqui no artigo do áudio, que eu tenho esse arquivo aqui, você vai ler todo esse material para você entender como que você vai tirar o melhor proveito do material que eu estou disponibilizando para você, tá bom? Esse aqui é o segredo, né? Essa é a chave, assim, é a sacada, vamos dizer. Porque você pode ter um cronograma, você pode ter o material, mas o que fazer com eles, você vai achar aqui, tá? São as técnicas que eu disponibilizo para você. Técnicas que foram pesquisadas, foram aplicadas e eu estou disponibilizando para vocês, para você aproveitar mesmo, tá? Não perder a oportunidade. Isso é fundamental. Agora, uma outra dica para a gente fechar esse vídeo é: Daiane, beleza, eu tenho aí material para uma semana. Como que eu posso fazer com as outras semanas? O que eu posso fazer para continuar e não ficar parado, tal, não sei o quê? Tem um artigo que eu escrevi, ele tem várias dicas de site para você estudar inglês sozinho. Inclusive com materiais, né? Então, se você, por exemplo, pesquisar aqui, ó, sites para aprender, vamos colocar aqui. Você vai ver que você vai encontrar esse material, ó, site para aprender inglês 100% gratuito e fácil. Aqui eu vou te dar dica de sites na internet que são gratuitos, que você pode usar para você encontrar um texto para você estudar, para você encontrar um áudio, para você encontrar um vídeo para usar no lugar do áudio, para você encontrar lições gramaticais para você estudar na quinta-feira, filmes e também música, né? Então são sites que eu recomendo de verdade, né? Eu não vou passar cada um aqui. Usa esse artigo aqui para você montar o cronograma da sua próxima semana. Faz esse compromisso, senão você não vai sair do lugar, beleza? Então aqui eu tenho a dica de pronúncia, tem site para você buscar vocabulário, para você fazer sua leitura, para você treinar a sua música, né? Gente, esse site aqui é meu queridinho, eu adoro. Tem a parte do spelling, da escrita, tem gramática, ó. Esse site também é bem legal e por aí vai. Esse material, ele é fundamental se você está seguindo, para você que está seguindo um cronograma, né? Para estudar inglês sozinho. Então, fica a dica aí para você, tá bom? E se você tiver precisando de mais insumo gramatical, você pode vir aqui, ó, nessa parte, qual material estudar. Tem uma parte de gramática, tem uma parte de vocabulário, tem também essa parte aqui que é do inglês do seu jeito, que é bem legal. E você tá assim
muito bem servido de material e de técnica que te ensina a aprender inglês sozinho. Tá bom? E claro, gente, no blog tem muito material para você estudar inglês, para você alimentar o seu cronograma, todo riscado aqui, né? Porque I have a baby. Mergulhar mesmo no idioma, você não esperar de outras pessoas o que você mesmo pode fazer. Então lá você vai encontrar conteúdo de gramática, de vocabulário, texto para você praticar, assim como você viu aqui, né? Foi um exemplo que eu trouxe para você de que você pode aprender inglês usando o meu cronograma e todos os materiais que eu deixo no blog para você alimentar esse material, né? Esse cronograma. Claro, se você tiver qualquer dúvida, pode me chamar que eu socorro você. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like no vídeo e o seu comentário também. See you! Bye! Quem que escreveu isso aqui? Quem que escreveu isso aqui? Quem foi? Olha lá!